Jornal Regional Especial de hoje, vamos conversar com dois Fernandos. Um deles é o secretário de Esportes e Lazer, o Fernando Vanin. Fernando é economista, formado pela PUC, é servidor público de carreira da Prefeitura de Campinas desde 2002. Sempre trabalhou na Secretaria de Esporte. É secretário de Esportes desde setembro de 2020 e membro do Conselho Municipal de Turismo. Ao lado dele temos outro Fernando, Fernando Maroni. Ele que é gestor do Vôlei Renata Campinas. Fernando é formado em esportes pela USP e pós-graduado em administração para profissionais do esporte pela FGV. Fernando, além de gestor do Vôlei Renata, também é gestor da Liga de Basquete Feminino e supervisor da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria primeiro de agradecer, claro, a presença de vocês dois aqui. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Juliana, a gente que agradece aqui a oportunidade. Eu acho que a Rede Família tem um papel muito importante no esporte da cidade. Então eu levo o agradecimento do prefeito e de toda a prefeitura e Secretaria de Esportes. Obrigada também, viu, Fernando? Juliana, um grande prazer estar aqui contigo e ao lado do Vanin. Prazer maior ainda e poder falar da profissão que escolhemos e do setor que a gente atua. Um prazer enorme. E já para a gente começar, né, as nossas perguntas aqui, eu queria fazer uma pergunta para os dois, né, relacionados a essa importância realmente aí do esporte. Não só pela questão da atividade física, a gente sabe que hoje o sedentarismo é um principal problema, né, o causador aí de várias doenças, inclusive doenças fatais. Não só por essa importância, mas também na formação da pessoa, né, como ser humano em si. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância. Bom, a gente acredita muito na Secretaria de Esporte que o esporte, além desse viés de saúde, ele tem um viés muito enorme educacional. A gente vê várias modalidades em que a criança desenvolve com muita disciplina, respeito também ao adversário, lembrar que são adversários e não inimigos. Então, isso embute desde criança, isso é um papel muito grande dentro da Secretaria de Esporte, trabalhar com a formação esportiva, para que depois de adulto possa ser uma pessoa cidadã e que imputa dentro do seu perfil do dia a dia o esporte e a atividade física. E isso, paralelamente, melhora a sua atividade física, seu condicionamento físico, melhora também a parte psicológica, né? Então, toda modalidade tem sua especificidade. O Maroni vai falar bastante aqui do vôlei, que tem suas regras, mas é algo que é muito complexo e muito importante. Por isso que eu acho que todo que a gente fala gasto público é mais investimento do que gasto. Salva-se muitas vidas, né? Muito. E você, Maroni, que trabalha diretamente com a formação de atletas, né? Vê que nem todos, né? A maioria não segue o caminho realmente de atleta, porque é muito difícil, né? São poucos que seguem aí esse rumo de um atleta profissional. Mas essa formação é importante, né? Para qualquer profissão que a pessoa for exercer, porque você aprende a lidar com equipes, no vôlei principalmente, em trabalho em equipe, isso você vai usar em qualquer lugar que você for, e aprende a lidar com vitórias e derrotas também, né? Sem dúvida, Juliana. O esporte ele tem esse poder de trazer valores que são fundamentais para a formação de qualquer cidadão. Então, a gente diz que o esporte é a melhor ferramenta de formação de caráter, de desenvolvimento de valores para qualquer um que depois pretenda jogar ou não aquela modalidade, né? Então, a gente entende, e aqui em Campinas a gente desenvolve um trabalho muito focado em 3 áreas dentro do projeto. Uma é o time adulto, depois a gente fala um pouco dele, mas as outras 2 estão muito ligadas a essa tua pergunta. A gente tem a formação de atletas, e aí são garotos de 15 a 20 anos, e esses garotos eles têm 2 principais atividades: estudar e jogar voleibol. Como você disse, o funil ele é bem estreito, então poucos vão chegar a serem atletas profissionais de voleibol, poucos vão viver do voleibol. Porém, na formação do caráter, esse período conosco, 3, 4, 5, 6 anos, em que eles possam estar diariamente treinando voleibol e estudando, vai naturalmente ajudar a que possam realmente se desenvolver plenamente, né, como pessoas e como cidadãos. Então, vários deles, nessa história que temos aqui de 12 anos, já passaram. Alguns se formaram na faculdade, hoje são profissionais de direito, de administração, de educação física, de fisioterapia. Outros são atletas de vôlei em diversos níveis ao redor do mundo. Então a gente tem jogadores na Itália, na Espanha,
nos Estados Unidos, jogadores que foram fazer uma universidade pelo voleibol, através de bolsa de estudo. Então, e tem jogadores hoje no nosso time adulto que passaram ali. Então a história mostra que vale muito a pena investir no esporte como essa ferramenta. E a gente tem o terceiro braço, que é um braço social. Então a gente tem uma parceria com o Instituto Compartilhar, o Bernardinho é presidente desse instituto. E a gente tem em escolas públicas aqui de Campinas um programa chamado Vôlei em Rede, para crianças de 8 a 14 anos. E esse programa ele é baseado no desenvolvimento de valores. O Instituto Compartilhar ele desenvolve a cada semestre um valor tema, então respeito, disciplina, autonomia, uma série desses valores para desenvolver com as crianças. E o voleibol é uma ferramenta para isso. Tá? Então a gente acredita plenamente que o esporte é transformador. A gente briga para quem milita no esporte para que haja um plano nacional do esporte. Isso não existe, infelizmente, até hoje, né? Uma política nacional do esporte, quer dizer, como isso tem que ser desenvolvido dividindo responsabilidades entre municípios, Estado, Poder Público Federal, entes privados, então clubes, quer dizer, quem tem que fazer o que de forma definitiva, e a gente briga para que isso seja melhor resolvido e que o investimento no esporte, a gente sabe que facilita muito a parte educacional e de saúde também. Sem dúvida nenhuma, né? Eu falo que é um grande diferencial aí. Eu tive a oportunidade, né, de praticar esportes todos pela rede pública, natação, até o vôlei, me arrisquei, apesar de não ter tamanho, mas sempre buscando essa interação, e eu tenho total consciência de que fez a diferença na minha formação. E acredito no poder transformador do esporte 100%. Aqui em Campinas, né, no caso a prefeitura, a gente sabe que o prefeito Dário Saad, ele sancionou, né, promulgou a lei 16.163 referente ao Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Campinas. O que isso significa na prática, Vanim? Porque quem está em casa às vezes não consegue entender o que vai mudar. Ah, é só mais uma lei, é só mais uma escrita bonita no papel. Na prática, o que isso muda, o que traz de benefício para essas crianças, né, que a gente está agora tentando puxar para o esporte para fazer essa transformação toda? A questão da lei, na verdade, essa lei já existe desde 73. A gente fez uma atualização, uma reformulação da lei. O fundo, na realidade, ele é um fomento para o esporte amador da cidade. Ele provém próprio do recurso do Tesouro, da Prefeitura, mas grande parte ele vem de recursos oriundos das carteirinhas, tanto das piscinas, como também dos campos, que muitos campos também têm um preço público de uso. Isso geralmente pelas entidades privadas que utilizam os espaços públicos. Muitas vezes eles utilizam de forma onerosa, então eles cobram ou dos alunos ou então dos próprios praticantes. Então o poder público tem, por lei, essa permissão de ser cobrado esse aluguel de campo. A mesma coisa acontece com a piscina. O fundo ele não tem um valor muito grande dentro dele, mas o que a gente conseguiu, vamos dizer assim, que foi uma vitória. E esse estudo está desde 2019, que foi antes da pandemia. Só que quando foi instalada a pandemia em 2020, uma lei federal impede novos gastos. Então, a lei foi travada, ela não pôde ser votada, mas com muita negociação com o jurídico, foi acertado que a lei pudesse ser tramitada na Câmara, e o grande foco dela é poder pagar Bolsa Atleta. É o municipal, que geralmente tem o Bolsa Atleta federal. Mas a gente colocou como Bolsa Esporte Municipal, que é mais conhecido como Projeto BEM. A gente está pretendendo mais ou menos atender 48 contemplados, isso só por ano que vem, porque tem uma lei federal que impede novos gastos até 31/12 de 2021. Ela vai ter que ser regulamentada também. Então, o grande foco desse fundo, que é o FADA, que já é desde 73 que existe, é contemplar essa bolsa. Essa bolsa, a gente, até acho que o Maroni conhece bem os atletas que ele trabalha também junto com a confederação, então sabe muito bem que a Bolsa Federal ajuda muito o atleta e é importante. Nós, como município, é para dar um pontapé na iniciação dos atletas. Então, o Bolsa Esporte, a gente colocou como Bolsa Esporte para atender não só atletas, mas também os para-atletas, seus guias, porque os guias também estão trabalhando,
e queira ou não queira, os técnicos também, que técnico ele está trabalhando junto com o atleta. Sim. Então a gente está começando a dar um pontapé inicial, começou esse estudo em 2019, quando o Dário era secretário de esportes, conseguimos fazer uma conversa interna para que isso possa ser colocado em prática. Graças a Deus passou na Comissão de Educação e Esporte na Câmara, já foi promulgada, agora a gente tem que esperar terminar a lei federal, para o começo do ano a gente fazer a regulamentação e a partir daí tentar contemplar alguns atletas, acredito que vai ser no meio de 2022. Uma notícia muito esperada, né? Porque a gente sabe a dificuldade, muitos talentos, né, infelizmente acabam perdidos, não conseguem aí se dedicar ao esporte porque precisam trabalhar. E numa realidade um pouco ainda pior, muitos atletas não conseguem chegar a desenvolver todo o seu potencial por subnutrição. Eles não conseguem, né, se alimentar da forma que um atleta precisa se alimentar. E aí acabam desistindo, porque o cansaço é extremo, né? Chegam aí a um ponto que eles precisam decidir entre trabalhar, levar o dinheiro para casa ou dar seguimento ao sonho, porque os pais não conseguem financiar isso. Então, essa bolsa, sem dúvida nenhuma, é um ganho muito importante para toda a cidade. Agora, no vôlei, a gente sabe que tem, desde a escolinha, né, tem a base, como tem agora os meninos, né? A gente fala os meninos, mas não tem nenhum menino lá, né? É uma maneira que a gente costuma chamar, acho que até por culpa do Bernardinho, né? Ele chamava muito de meninos, então a gente acabou pegando essa mania. Inclusive com a contratação do Lucão, né, a gente informou aqui na Rede Família, ficamos muito felizes, que é uma contratação assim, né, não tem nem o que dizer do Lucão, peça rara, além de ser um ótimo jogador, como pessoa agrega muito ao grupo também. Claro. Essa bolsa facilita, né, para que vocês possam aí continuar esse trabalho de base e descobrir novos talentos, né? Sem dúvida, Juliana. A gente entende o seguinte, o time adulto, ele tem como um dos objetivos ser um espelho para os jovens, né, para que eles se enxerguem ali, se imaginem ali um dia podendo ser um Lucão. Né? Então, o fato de ter jogadores campeões olímpicos no nosso elenco, assim como nossos embaixadores tão queridos, Maurício e o André Heller, servem nesse sentido, quer dizer, de fomentar. Projetos como o Bolsa Esporte Municipal e todas as formas de fomento para que realmente na base as crianças possam ter oportunidade de prática, de desenvolvimento esportivo, depois um treinamento mais formal, e aí possam ir entendendo os que têm talento, aptidão, que têm gosto e possam ter condição, como você disse, de não ter que optar, né, entre trabalhar e fazer aquela atividade esportiva e possam realmente atingir o seu melhor e aí entender se realmente aquilo vai ser a profissão, é muito importante. Nesse momento a gente tem realmente muitos que não chegam, que não têm oportunidade por essa falta de apoio, por falta de estrutura, por falta de condições. Então qualquer tipo de financiamento e apoio ao esporte tem que ser enaltecido e a gente lá em termos do vôlei tenta contribuir dentro do projeto desde o início com essa parte de formação do projeto Compartilhar. Do nosso lado, todo investimento é privado e a gente entende que faz parte não só ter um time de vôlei, mas ter um projeto de voleibol na cidade que deixa um legado. Então, desde o começo a gente entendeu assim, e essa união, e a gente tem uma parceria muito próxima com a Secretaria de Esportes, acho que vem dando bons frutos aí nesse sentido. Falando em grandes revelações aí, né, a gente sabe que Campinas também é uma marca registrada aí no futebol. A gente tem os dois times importantes, Ponte Preta e Guarani, disputaram a Série B, né, haja coração, tanto para o Guarani, que esteve no G4 várias vezes, né, aquela ansiedade do acesso fez parte da torcida, tanto para a Ponte Preta, que também teve no Z4, passou apertado ali e os torcedores da Macaca, olha, choraram um certo tempo da competição aí. Mas deu, né, tudo certo para a Macaca, permanece na Série B. O Guarani, por muito pouquinho, não conseguiu acesso, mas isso vai servir, claro, de incentivo aí para a próxima rodada, né, para o próximo campeonato ano que vem. Agora, eles deixaram para a gente alguns vídeos. Vamos começar ouvindo o presidente aí da Ponte Preta. Vamos ver o que ele falou. Bom, nós aqui na Ponte Preta compreendemos o futebol e os esportes de uma forma geral como fatores de desenvolvimento, de geração de emprego, renda e de oportunidade, sobretudo para as pessoas mais pobres e que mais precisam. É nesse sentido que nós devemos tirar as lições desses últimos 2 anos de muita dificuldade, de uma pandemia que fechou os espaços públicos de lazer, tirou as torcidas das nossas arquibancadas e provocaram asfixias nas finanças públicas dos clubes e nos serviços públicos de uma forma geral. Que essas lições sirvam de exemplo para nós gestores públicos e da iniciativa privada.
que a resiliência demonstrada nesse último período seja um fator determinante para a construção de projetos futuros, né, com orçamentos mais equilibrados, mais justos, mas que nós não podemos perder de vista a vocação que o esporte tem de integração social, de diversidade étnica, cultural e racial, né, para que nós possamos sonhar também em acolher, não só sonhar, mas também acolher aqueles jovens que veem no esporte uma única possibilidade de mobilidade social, de buscar uma renda melhor para os seus pais, para a sua família. Portanto, nós estamos aqui otimistas em relação ao futuro e buscaremos sempre lutar por melhores condições, por mais orçamentos públicos para aqueles que fazem a gestão pública nas nossas secretarias de Estado, nas nossas secretarias municipais, para que nós possamos integrar a atividade pública com a atividade privada. E com certeza quem vai ganhar é a população mais pobre, sobretudo os nossos jovens, que poderão brilhar, né, assim como foi feito agora nessas últimas Olimpíadas, e trazer medalhas e conquistas para o nosso Brasil e para as pessoas que estão diretamente envolvidas com esse processo de formação. Mas, de qualquer maneira, se isso não der certo, o importante é que nós possamos também formar cidadãos, homens e mulheres de bem. Ele fala dessa transformação, né, que nós falávamos aqui, como ser humano além do esporte. Claro que ser jogador de futebol hoje é o sonho de 9 em cada 10 meninos, principalmente nas comunidades. Mas a gente sabe que também o funil ali é curto, né, é pequeno ali, a portinha é estreita, é difícil chegar lá. Mas eles sofreram demais, o esporte em si, por conta da pandemia, né? Primeiro com a paralisação total, depois com o retorno dos jogos, mas sem torcida. E a gente sabe que a renda, né, parte da renda vem dos ingressos que são vendidos. Primeiro com o Maroni, que também viu de perto toda essa situação, os jogos também voltaram sem a presença da torcida. Como é que foi lidar com essa situação toda nesse momento? Primeiro, naturalmente, diante da pandemia, cabia ao esporte também se adaptar e dar sua contribuição. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu manter, a maior parte do tempo, a atividade esportiva em desenvolvimento, né? A gente brinca que foi uma das atividades com maiores cuidados e mais testadas pela visibilidade que nós temos, né? Os protocolos muito rigorosos, o acompanhamento médico diário sobre os atletas, os profissionais das comissões técnicas. E tivemos sim, obviamente, um bom período sem torcida, né? Então a gente ficou desde março do ano passado, de 2020, até outubro agora de 2021, então todo esse período sem poder receber torcedores nos ginásios de esporte. O futebol voltou um pouquinho antes da torcida, né? Mas eu acho que o principal, como o presidente disse, é um aprendizado de como se financiar. E a gente entendeu, pelo menos no vôlei, a importância e a relação que a gente tem com os patrocinadores. Todos eles entenderam o momento, mantiveram os aportes. A gente aqui em Campinas, até então, não cobrava o ingresso, então para nós não era uma receita. A gente depois pode até falar disso um pouco, a gente tem até em função do assunto do FADA aí, uma novidade para 2022, com um objetivo bacana em relação a essa questão da cobrança de ingresso. Mas eu entendo que o mais importante para nós é entender essa relação que a gente tem com os nossos parceiros que financiam, né? Então, no caso do vôlei, ela é muito sólida, eles entenderam muito bem o momento, a gente entendeu do lado de cá, como gestores do projeto, também o que podia ser feito, né, em termos desse financiamento, e a gente conseguiu passar bem em termos de organização financeira pela pandemia. A gente já vai ouvir o Vani, mas antes eu quero mostrar o vídeo que o presidente do Guarani também enviou para nós, né, Ricardo Moisés. Vamos ouvir o que ele disse. Bom dia, amigos da Rede Família. Prazer enorme estar falando com vocês novamente. O Guarani ele vem num período de reestruturação. Nesse ano de 2021, a gente deu mais um passo no resgate do nosso clube e voltamos aí disputar um acesso para a Série A. Infelizmente, nesse ano não veio, mas o trabalho continua forte e a gente vai buscar esse acesso no ano de 2022. Fizemos um time muito competente, fomos o segundo melhor ataque da competição, com 54 gols, dando muitas alegrias aí para os torcedores bugrinos e para a cidade de Campinas. E eu aproveito essa oportunidade para elogiar o trabalho do secretário Vani junto ao futebol amador e saber os planos da prefeitura com relação ao futebol amador para o ano de 2022. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Uma pergunta pertinente, porque nós vimos também nessa Série B, na disputa, uma diferença entre os dois times, né?
por conta financeiras também, né? A Ponte Preta enfrentou uma série de dificuldades, inclusive com atrasos de pagamento aos atletas. O Guarani, na outra ponta, não transpareceu tantos problemas financeiros assim, mas como a gente, desde o início, está falando do poder transformador do esporte, é muito importante esse aporte todo, né? Esse contato com o poder público para que consiga, de alguma forma, ajudar os clubes nesse momento de dificuldade, né? E como ele disse ali, no amador, que diferente do profissional, tem muitas dificuldades financeiras, né? Ah, com certeza. Primeiro, mandar um abraço para o Tiãozinho, também para o Ricardo Moisés, que são grandes parceiros da prefeitura, tanto no futebol amador, como também em outras modalidades que os times também eles se desenvolvem dentro dos seus clubes. Falando um pouquinho que o Tiãozinho falou, essa paralisação da pandemia, a gente mostra uma bola de neve em cima disso daí. Não é simplesmente o ingresso que não foi vendido. A gente fala, o bar também dos clubes não funcionaram, o transporte, onde aquela massa de pessoas geralmente vai com carro, Uber, o transporte público, também não aconteceu isso. A questão também do que a gente fala da paixão com o time, ele também não alimenta o comércio com o time, então não se troca a camisa, não compra a camisa nova. Então a gente vê que o esporte, ele se alimenta do esporte. Então quando dá toda aquela paralisação, a gente percebe que existe uma grande estagnação que não é simplesmente a entrada dentro do campo. Então isso daí para os clubes foi um desafio muito grande. E eu acho que além desse desafio, a gente tem que enaltecer também, acho que até o Marônico falou um pouco aqui, dos patrocinadores, que mesmo em um momento difícil, eles mantiveram o patrocínio, viram uma luz no fim do túnel, que de repente vai passar, a gente pensava, vai passar, vem a segunda onda, vem a terceira onda, será que pode ou não pode? Ficava aquelas dúvidas, o Maroni toda vez, será que pode fazer isso, pode fazer aquilo? Pode entrar, qual a porcentagem que poderia entrar dentro dos estádios, e aí agora a gente consegue seguir de uma forma mais satisfatória para o esporte, principalmente para o futebol, porque a grande massa a gente sabe que a paixão é muito grande. Falando agora do Ricardo Moisés, falou do futebol amador, infelizmente dentro da pandemia algumas ligas fizeram o campeonato mesmo dentro da pandemia, porém agora já está mais que consolidada, teve alguns jogos. A prefeitura não realizou o campeonato municipal amador, que é oficial da cidade, porém a gente vai retomar o ano que vem e a gente pretende dar um up nesse campeonato. Então em breve a gente vai anunciar mais detalhes, mas a gente vai fazer um segundo campeonato no final do ano que vem, com os melhores do campeonato amador de 2022. Então, acho que a disputa vai ser mais acirrada e, sendo mais acirrada, também é bom para os dois times, que eles ficam bastante de olho nos atletas que são potenciais de repente virarem profissionais. O amador é legal, né? Porque você tem ali dentro do campo ou da quadra, enfim, todo tipo de atleta, né? Você tem aquele que é amador nato mesmo e que você sabe que não vai rolar um jogador profissional ali, porque ele quer curtir, ele quer jogar pelo prazer de estar ali, né? E curtir aquela onda de ter a torcida ali também com ele, realizar esse sonho, né, de estar dentro de campo. Mas tem ali também, entre os amadores, aqueles que ainda mantêm o sonho de profissional, né? E que às vezes já tem uma certa idade, sabe que o sonho vai ser mais difícil, mas numa dessa, de repente, né, vai lá, marca um gol de bicicleta, de letra, enfim, faz algo ali que chama a atenção, consegue ser visto pelos times profissionais, né? Porque a gente fala que é difícil, o funil, o espaço, a porta é estreita, mas por outro lado, o que a gente observa também hoje no esporte é a dificuldade de se encontrar atletas disciplinados, formados para serem profissionais, né? Porque uma coisa é você ter o talento ali, outra bem diferente é você realmente ser um profissional. Acho que você observa bem essa diferença, né? A gente vê isso em grandes nomes no futebol, por exemplo, maus exemplos que são dados. E aí não rola, né? Porque o cara pode ser o melhor jogador possível, mas se ele não contribui com o time, ele vai estar ali, vai fazer um jogo bom, mas vai atrapalhar o treinamento da equipe toda, né? Fica complicada essa relação, né? Juliana, acho que
a profissão de atleta, ela é recente, né? É algo muito recente. Então, se você pegar a década de 80, por exemplo, tanto no futebol quanto no vôlei, esse profissionalismo ainda não existia. Então, os jogadores acabavam o jogo no futebol, iam para o bar, beber cerveja e fumar cigarro, vamos dizer assim. Né? Eram os boêmios, né? Pois é. No voleibol, então, o boom, né, do vôlei na década de 80, com a geração de prata e a profissionalização e a chegada de marcas a patrocinar. Então, obviamente, os jogadores que ali estavam eram praticamente amadores, apaixonados. Então, essa geração do Bernardinho, do Montanaro, do Renan, e que viraram profissionais e passaram a viver, mas quando eles começaram a jogar, naturalmente, a ambição não era essa. E hoje é o contrário. Hoje o esporte é uma profissão, né? Atleta é uma profissão muito bem remunerada em várias situações, no futebol muitíssimo bem remunerada, vários jogadores, e não vou nem dizer os melhores do mundo, vou dizer jogadores do nível mediano ganham muito melhor do que presidentes de grandes empresas, do que pessoas que têm grandes responsabilidades em suas mãos. Né? Outro dia, conversando com um amigo, ele questionando, cara, um atleta que a responsabilidade de ele entrar e performar em quadro ou em campo, ele ganha mais ao ano do que um presidente que às vezes tem 10, 15, 20 mil funcionários, né? E a responsabilidade às vezes de lidar com segmentos da sociedade importantes, com indústria química, com saúde, enfim, né? Então, o quanto isso... Então, é uma profissão hoje valorizada e, naturalmente, a responsabilidade do atleta tem que se desenvolver de forma igual. Então, a formação dele, em vários sentidos, quer dizer, não só de ir treinar e jogar. Ok, essa é a premissa básica do atleta, mas a postura, a responsabilidade de imagem que hoje todos eles têm, hoje com as redes sociais, com a penetração de televisão, quer dizer, todos têm aquela figura que a gente falou do Lucão, de referências, ídolo. Se o atleta não entende que ele é um espelho para a sociedade e tem que se portar como tal e tem que se preparar com as suas atitudes para se portar como tal, a profissão dele, ele no ápice da sua performance, ele não vai estar pleno, por melhor que ele seja, como você disse. E aí tem vários casos de jogadores que não combinam. É muito bom, mas, então, hoje, naturalmente, o grande atleta, o que é referência, exemplo, ele une todas as características positivas que o esporte traz com responsabilidade junto à sua performance. Tem uma frase, né, que diz que disciplina, ela supera qualquer talento, né? Disciplina e treinamento. Você pode ser um talento nato, mas se você não tiver disciplina para se manter em treinamento, uma hora ou outra a tua casa cai, né? Seja lá qual for o esporte que você for fazer, você não vai estar muito bem, ou porque saiu, bebeu demais na noite passada, ou porque não se alimentou direito. Se for ali no UFC hoje, também uma febre para muitos brasileiros, vai entrar lá e vai perder feio, né? E em quadra também, em campo também, enfim. Não tem talento aí que não seja superado por disciplina. O que a gente pode esperar para 2022? Quais são as expectativas? A gente sabe que, por exemplo, aqui em Campinas tem várias obras acontecendo e algumas delas são ligadas ao esporte, né? No Campo Grande e no Taquaral, como as pistas, por exemplo, de skate. Tem também o kartódromo, né? Um ponto ali do Taquaral, que também o pessoal não sabe o que vai acontecer, como é que vai ficar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessas obras, tanto no Campo Grande quanto no Taquaral, e do kartódromo também. O que a gente pode esperar aí no esporte para o ano que vem aqui em Campinas? Legal. A gente que pensou muito em investir a questão do skate por causa mesmo das Olimpíadas. A gente viu que foi um boom com a Raíssa, mas já estava previsto, a gente tem 13 pistas de skate em Campinas. Então a gente já estava querendo ampliar já faz alguns anos e a gente conseguiu. No Campo Grande ter a primeira pista naquela região que vai ser do lado do ginásio Jorge Mendonça. Ele está previsto para terminar no meio do ano que vem, mais ou menos. Mas em paralelo a isso também, a gente tem uma pista muito conhecida aqui em Campinas, que é da Praça das Águas, que é ali perto da Saudade. Só que ali vai ser desativada por causa do terreno que pertence à Sanasa. Em contrapartida, a Sanasa fazendo uma pista mais adequada, maior e até mais profissional do que aquela no Taquaral. E ela vai ser entregue também agora no começo de 2022, talvez fim de janeiro, começo de fevereiro. Então, a gente aproveitou esse mote do skate para a gente dar esse pontapé inicial para 2022 com skate. Paralelo a isso também, a gente conseguiu, junto com uma conversa junto com a Confederação Brasileira de Skate, trazer o Centro Olímpico de Skate, que vai ser o único centro de treinamento da Confederação no Brasil
que vai ser no Swiss Park, no centro de treinamento que já existe lá. Isso está vindo um investimento de 8 milhões. O projeto está muito bonito, quem quiser acompanhar no Facebook da Secretaria de Esporte pode ver como é que vai ser, pelo menos a parte visual, e tenho certeza que isso vai trazer grandes frutos para nós. Por quê? Porque a gente sabe que atleta de ponta, ele é, como o Maroni disse, ele trabalha muito com atleta profissional, ele é espelho para toda a criançada, principalmente o skate, né? Já que a Raíssa tem 13 anos, a gente sabe que é um esporte que criança, ela tem uma desenvoltura muito boa dentro desse esporte. E isso é legal porque incentivar a criança no esporte, a gente pode inibir outros problemas até de vulnerabilidade na adolescência. Além dessas duas obras, a gente tem também outros espaços que são a Secretaria de Esporte, que a Secretaria de Esporte tem administrado as praças de esporte com cobertura de quadra, reforma de campo e também o kartódromo, que todo mundo está achando que o kart está voltando lá. Na realidade, o kartódromo ele não pode ser utilizado como kart desde 2001. O kartódromo tem desde 73, aqui passaram grandes nomes, desde Robinho, Ayrton Senna também praticou aqui, mas o Ministério Público, por intermédio até mesmo da Associação de Moradores, viram por bem não ter essa modalidade lá. Então a gente fez a primeira adequação foi o Pracão, que é um espaço que é para o cachorro ficar à vontade lá. E ele é muito utilizado, pessoal, com caminhada, corrida, até mesmo ciclismo com criança. Então, em 2018, quando foi lançado o Pracão, antes eu era coordenador de eventos e o Dário era secretário de esportes, a gente foi fazer uma visita lá e a gente percebeu que tinha muita gente caminhando e andando de bicicleta sem muita orientação. Então, o que a gente conseguiu? Ele já está recapeado. Semana passada era para ter sido inaugurado, mas por causa da chuva não foi possível. Ele ainda vai ser pintado com uma ciclovia e também um espaço ali que vai ser uma pista de atletismo de 100 metros, com 3 ou 4 raias só para a criançada poder correr. E o banheiro novo também que está para ser inaugurado. Então vai ser uma reformulação mais de lazer e esporte lá dentro do kartódromo. O que é perfeito, né? Porque a gente tem ali no Taquaral, eu brinco que eu falo que é a praia do campineiro, né? Todo mundo se encontra no Taquaral. E a gente tem ali todas as tribos, né? Tem a galera da bike e tem os horários que o pessoal já está acostumado, né? O pessoal vai treinar uma bike mais rápida à noite, né? Que é geralmente onde não tem tanto movimento assim. Tem a galera que vai correr, tem a galera que vai caminhar, o pessoal que vai com a família, com os cachorros. E esse espaço específico ali ajuda muito, né? Porque às vezes no meio desse balaio todo aí, um correndo, o outro andando de bicicleta, aí você fica meio até tenso, né? O conto do cachorro, da criança. Então eu acho interessante realmente, vai ser um lugar muito proveitoso aí para a família principalmente, né? E incentivar as crianças já a praticar esporte, né? Atletismo. Aliás, o centro de treinamento no Swiss Park também, eu tive o prazer já de estar lá na época, acho que foi das outras Olimpíadas ainda. Faz um certo tempo, acho que já faz uns 6, 8 anos que nós fomos entrevistar os atletas que tinham vindo de outros países para usufruir todo esse espaço que a gente tinha aqui. Quer dizer, Campinas é sim bem vista, né, quando a gente fala de esporte. E quando a gente fala nas perspectivas para o próximo ano, por conta da pandemia, eu acredito que os atletas também chegaram, assim como todos nós, né? A gente vem lutando todos esses dias da pandemia para alimentar a esperança dentro da gente, mas tem dia que a gente se pega um pouquinho mais para baixo, né? E com os atletas eu acredito que isso não tenha sido diferente. Para o próximo ano, a gente sabe que eles estão agora em campeonato, tá na quarta posição, é isso? Está no G4 da Superliga. Estamos entre os 4 melhores da Superliga. Já está num posicionamento ótimo, né? Vários jogos ainda devem acontecer, pedreiras ainda pela frente, né? Mas como é que está essa expectativa deles para finalização dessa Superliga e também para os próximos campeonatos que virão, né? E eu quero que você fale também a respeito daquela novidade que você comentou no bloco anterior. Perfeito. Vamos lá, Juliana. A gente está no meio da temporada do vôlei. A temporada do vôlei é uma temporada internacional, então a gente tem um calendário determinado pela Federação Internacional com um período de setembro até maio dos anos para os campeonatos nacionais e depois de maio a setembro as seleções estão em atividade. Então a gente está no meio da Superliga agora.
Amanhã a gente tem o último jogo do turno, são 12 times na Superliga, a gente joga o turno 11 jogos e o retorno mais 11 jogos, então todos os times jogam contra todos, uma vez na sua casa, uma vez na casa do adversário. E amanhã a gente finaliza o primeiro turno da Superliga. E a partir de janeiro a gente joga o segundo turno e na metade de março para frente os playoffs, que é a fase mais importante. No meio da Superliga ali do segundo turno a gente tem a Copa Brasil, que é um outro campeonato importante, eliminatório, mas que é um título nacional. E a gente, nessas duas competições, vai disputar as posições da frente. Nosso objetivo é estar nas duas finais. A gente tem time para isso, tem condição de desenvolver bem o time agora nesse próximo período. Esse semestre para nós foi um pouco tumultuado no sentido de conseguir ter o grupo inteiro disponível para trabalhar. A gente tinha jogadores em seleção brasileira que não podiam estar aqui, e quando voltaram a gente teve lesões, Covid, gripe, enfim, e a gente não conseguiu reunir o time ainda numa sequência produtiva, digamos de 2, 3 semanas todos para trabalhar. E a gente acredita muito que quando isso acontecer, o time vai performar mais ainda, né, do que tem performado e vai brigar por esses objetivos. Então a expectativa é a melhor possível e a gente quer muito poder estar na final da Superliga ali em abril, finalzinho de abril, que todos possam estar acompanhando e Campinas torcendo muito por nós. Poderia ser aqui no Taquaral, né? Seria maravilhoso. Tomara. A gente quer muito poder estar lá e aí receber esse jogo e oferecer isso para os campineiros. E falando da novidade, aproveitando, né, a oportunidade de estar aqui, ainda mais ao lado do Vanin, a gente historicamente nunca cobrou o ingresso no Taquaral. Nós somos o maior doador do Banco Municipal de Alimentos, quilo a quilo, que a gente chama. Né? Obviamente tem instituições que vão lá e doam toneladas pagando, né, a doação, mas de arrecadar um pacotinho de arroz de cada vez, o vôlei é o maior doador e a gente tem muito orgulho disso. Mas sem deixar de contribuir com o banco, a gente instituiu que a partir de janeiro a gente passa a cobrar ingressos para os jogos do vôlei, no sentido de poder ofertar daqui a 1, 2 anos para a população uma experiência melhor ainda do que a gente tem hoje lá. O ginásio Taquaral, naturalmente, tem já uma certa idade, é o ginásio final da década de 50, começo da década de 60. A gente tem feito melhorias nesses últimos anos, principalmente através de investimento do poder público, né? Então foram reformados os banheiros para o público, acessibilidade, os vestiários das equipes. Existe já uma previsão de mais reformas através de emendas parlamentares, verba que vai chegar lá, então para o telhado, para a iluminação, o piso. Mas a gente quer tentar acelerar esse processo de trazer uma experiência melhor para o público. Então, visando cadeirar o ginásio, visando poder trazer mais opções de entretenimento, como um telão, enfim. E a gente consegue fazer isso injetando esse dinheiro da bilheteria que a gente vai arrecadar nesse tipo de ação. Então, a ideia de cobrar o ingresso é para que a gente possa, num médio e longo prazo, ter uma experiência melhor no Taquaral. A cobrança é um valor que a gente chama simbólico, então os ingressos vão estar a R$20, porém todas as pessoas que continuarem levando o alimento, como é hoje, vão pagar meia entrada, então R$10 para poder assistir o jogo. Tá? É importante ressaltar que desses R$10, pela lei vigente, para a gente poder cobrar ingresso no Taquaral, 30% vão para o FADA, que nós comentamos no primeiro bloco. Então todo mundo que for ao ginásio vai contribuir com o fundo amador da cidade e vai estar contribuindo com as outras modalidades esportivas. Sim. Além de poder nos ajudar a fazer esse fundo para investir no Taquaral. Então o objetivo não é que o projeto ganhe dinheiro com isso, é que a gente possa de fato acelerar esse processo e a gente entende que hoje como uma opção de entretenimento para as pessoas, né, a importância do time, a tradição que nós temos lá, é justo propor isso para a população que por tantos anos pôde acompanhar de graça, mas com investimento baixo. No nosso entendimento, para uma opção de lazer que o vôlei proporciona, eles vão contribuir. Daqui a 2, 3 anos a gente vai ter um Taquaral mais moderno ainda. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a torcida não vai se opor a isso, né? Porque é uma torcida, é engraçado até essa relação, né, da torcida do vôlei em Campinas com os jogadores, né? Eles se sentem parte ali do time, né? E cobram, né? É uma torcida fervorosa. Nós temos a torcida mais apaixonada do Brasil, eles comparecem em qualquer situação. A gente fazem barulho. Fazem barulho. A gente tem um grupo de torcedores que vai atrás do time onde quer que a gente jogue. Então, nos lugares mais remotos, na hora que você chegar lá, eles estão representados. E é muito legal isso para nós. Né? Para o time é fundamental esse envolvimento com a comunidade aqui da cidade, que as pessoas realmente valorizem o time e que ele esteja que os jogadores não estejam numa prateleira. Eles estão ali, né, para poder se relacionar com a torcida e a gente conta com o apoio mesmo. É o nosso 7º jogador e a gente sempre convoca o público para poder estar nos apoiando e participando junto conosco das conquistas.
É muito legal essa relação entre torcida e os jogadores, porque eles retribuem isso, a gente observa, né, que eles fazem questão de agradecer a presença, né? Claro, por conta da pandemia a gente tem algumas situações que tem que manter um pouco mais a distância, mas sempre que podem ali, eles gostam de estar perto mesmo, encaram como o 7º jogador e faz toda a diferença, gente, a torcida pesa. E essa torcida aqui do Vôlei Campinas sabe pesar. Bom, nosso papo aqui, a gente falaria de esporte o tempo todo, né? Porque é um assunto relevante e importante para todo mundo. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Queria agradecer demais a participação de vocês. Obrigada por contribuírem tanto aqui no nosso programa. Juliana, eu que agradeço a oportunidade e a abertura de vocês falarem um pouquinho do esporte, do desenvolvimento, dos negócios, das projeções. Acho isso daí muito importante para a nossa cidade, principalmente quando a gente fala bastante de Campinas de rendimento, como nosso amigo aqui Maroni sempre está à frente, também da formação esportiva da cidade, com uma parte educacional, a parte de saúde. Parabéns e obrigado pelo convite. Obrigada, Maroni. Juliana, um grande prazer poder estar aqui, ainda mais ao lado do Vanim, né? E sempre que precisarem, contem conosco. O vôlei está lá no Taquaral, procurem-nos. A gente quer sempre estar em contato com vocês e com a população de Campinas. Obrigado. É isso aí. Bom, o painel regional especial de hoje fica por aqui, desse papo gostoso que a gente bateu com os 2 Fernandos. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Agradeço pela companhia e pela audiência. A gente volta a se encontrar aqui. Até lá.